Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23, dia do livro, e nada melhor do que nós falarmos de coisa boa que é o livro. E eu escolhi hoje para falar desse livro aqui, ó. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que Humberto de Campos, ele traz uma contextualização muito rica para nós espíritas, porque ele vem falar aqui de algo muito rico, principalmente para nós brasileiros, onde Jesus, com seus trabalhadores, vem mostrar para nós como que foi escolhida essa terra, a terra do cruzeiro, como que tudo se contextualizou naquele momento. É muito grandioso quando o Emmanuel fala no prefácio o porquê do Chico, a afinidade que ele tinha com Humberto de Campos, porque os dois se entendiam muito bem nessa questão. Era como se Humberto de Campos se sentia no escritório dele, ali isolado, escrevendo, e essa afinidade entre os dois era muito grande. A importância desse trabalho nos traz alegria, nos traz consolador, mesmo nos dias de hoje, porque tudo que acontece é sobre o olhar da espiritualidade amiga, sobre o olhar de Jesus. Nós não devemos nunca nos desesperar, não devemos nunca nos sentir abatidos com esse respeito. Aqui, Humberto de Campos vem nos esclarecer. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade do mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas as estradas cheias de esperanças, lutas, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humberto de Humbreu, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina
para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza: o Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia sem significação objetiva na atualidade do globo? Quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas em seu favor. Muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime explicação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e amor da criatura para, devidamente compreendida no seu entendimento, aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas pregações, do Tiberíades, reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com seus labores obscuros advento da cristianização da humanidade, quando os homens livres de todos os símbolos sectários de separatividade puderam entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã, nas suas dolorosas provações do tempo moderno. Quando quase todos os valores morais sofrem um insulto das mais amplas subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que, se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, por abreviar a compreensão geral das leis divinas do porvir. E seremos, na sua resignação e na sua sinceridade, reconhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica no Brasil, no concerto dos povos. A excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos
e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, foros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho, ditadas pela voz de quem já atravessou a estrada poeirenta e triste da morte. Dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandecemos a pátria do cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos acima de tudo que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de fixarem nos bastidores do poder transitório. É precário dos homens, nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual devemos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos. É tão grandioso ouvir isso, essa contextualização de Humberto de Campos aqui, para nos mostrar no dia de hoje, como ele mesmo fala, que onde a verdade, o amor, a família está se perdendo, parece que está falando de agora, mas isso sempre aconteceu. Sempre soube que essas coisas iam se aprofundar cada vez mais e que nós precisaríamos estudar, que nós precisaríamos ler, que nós teríamos que nos instruir para poder passar por isso, como ele mesmo fala aqui. Como ele mesmo fala dessa ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo, né? Essa epopeia de realizações morais é onde que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, aonde nós devemos amar uns aos outros, onde nós devemos perdoar, amar toda a criação de Deus, principalmente os animais, respeitar os nossos recursos naturais, né? Porque você vê, aqui mesmo ele já fala que todos já, naquela época, antes do descobrimento, todos já tinham os olhos voltados para cá, pelos nossos recursos naturais desse país maravilhoso que é o Brasil. Outra coisa que ele fala também, aqui ele fala, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças triste, na expressão harmoniosa, né? Essas 3 raças tristes que ele fala, ele está aqui comentando sobre um poema do Olavo Bilaco, onde o Olavo Bilaco fala dessas 3 raças tristes. Compensa ir lá e ver sobre isso, né? Fala dos valores, de todos os ataques que todos esses povos sofreram. Olavo Bilac fala que foram os indígenas, que foram os escravos,
que foram no começo mesmo da vinda dos portugueses para cá, que tudo era muito sofrido para eles também, né? Só as famílias ricas que foram bem-aventuradas, né, com todos esses recursos que ele fala no começo aqui, aonde Rumbrou, né, fala das belezas naturais da nossa Amazonas, do nosso Brasil, né, aonde onde o ouro foi explorado muito, e não só o ouro, né, todos os nossos recursos naturais foram explorados, porque era algo assim insaciável, né, para aqueles que vinham, né, com aquela sede de poder, né? Não via como Cristo, quando idealizou, que a gente vai ver mais para frente, isso na contextualização espiritual, aonde o progresso vinha, mas não só o progresso material, mas vinha o progresso também moral, o progresso do espírito, né, para alavancar, porque seria um lugar maravilhoso que Jesus idealizou, né, onde transplantou, né, de lá da Palestina para cá, viu que lá as pessoas estavam se matando em nome dele. Ele, não, vamos escolher um lugar melhor, que aqui eu estou vendo que toda vez que eles falarem em guerra, as cruzadas, né, toda vez que eles falarem em guerra ou matarem alguém em meu nome, não vai dar certo, vamos partir para outro lugar, né? Então Jesus já falava aqui que o Brasil era um lugar maravilhoso para tudo isso. Nós mesmos podemos saber sobre isso mesmo, porque a gente vê aqui essa diversidade que é de instituições religiosas, recursos naturais, por mais que foi retirado, o quanto tem e o quanto ainda as outras nações brigam para tomar conta, principalmente do Amazonas, né, que sabe que ali ainda tem muitos recursos naturais que ainda não foram explorados. Então a gente vê o quanto o nosso Brasil ainda tem a nos oferecer, né? Não só de recursos naturais, mas de acolhimento. Aqui serve quando a gente anda na rua mesmo, a gente vê pessoas de várias nações, tem bairros destinados às nações, né, de outros países, como na Moca, no Bexiga, na Liberdade, né, e assim outros bairros também. E a gente vê que dá essa atenção para as pessoas que vêm de outros países. A gente vê com mais facilidade, as pessoas vêm para cá porque vê facilidade de progredir financeiramente, de liberdade mesmo, né, de expressão. É um país acolhedor, é um país, nós mesmos, a gente vê essa miscigenação, essa mistura de povos que nós somos. Se a gente for fazer a nossa, puxar assim a nossa árvore geológica, somos muitos assim misturados, né? Temos assim uma miscigenação muito grande, e a gente só não vê sofrimento, vê as coisas boas também do nosso país, né? Porque valores morais, aqui, Jesus já falava, por mais que a gente não queira, nós vamos, essa evolução é contínua, nós vamos ter que evoluir. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra, em outra, em outra. Então, nós estamos aqui para progredir, porque Deus nos fez para evoluirmos, né? Muitos vão falar assim, mas os valores, né, morais estão sofrendo tantos ataques hoje em dia,
Mas as coisas estão sendo feitas, a espiritualidade amiga está sempre envolto dessas situações, dessa circunstância. E às vezes nós pensamos assim, mas por mais que os outros países estejam em guerra, vamos ser afetados? Por mais que os outros países estejam em guerra, a gente vê que nós somos um país assim muito amoroso. Nós, por mais que passamos algumas dificuldades, a gente consegue ajudar uns aos outros, tanto materialmente como espiritualmente, correntes de orações, com alimento, com roupa. É um país que ajuda muito. Nós somos assim muito generosos uns com os outros. A gente tem que também dar valor para o nosso país. Uns vão falar assim, é um país de terceiro mundo, é um país maravilhoso. Temos riquezas, temos animais, temos essa mistura de cultura que é muito legal, que é muito impressionante. Todos os outros países, quando vêm para cá, ficam admirados, né? E Humberto de Campos, nessa explanação, vem nos esclarecer que quando todos os estudiosos que percorriam os naturalistas, os geólogos daquela época, já tinham um interesse muito grande, né, no Brasil, porque é um país maravilhoso, rico em tudo. Então, nós, espíritas, temos o dever, né, de amar esse planeta, de amar o Brasil. Às vezes, muitos assim nascem no Brasil e graças a Deus a gente tem, né, pela misericórdia de Deus, a gente tem essa liberdade de escolher nascer aqui, nesse planeta e nesse país maravilhoso, aonde a gente vai ver que Jesus, né, vem visitar para poder, onde tudo se inclina a favor desse mestre amigo, para trazer, né, o evangelho dele para cá, para que as pessoas pudessem se amar, pudessem falar sobre o evangelho dele sem guerra, sem se matar, sem discussão, sem brigar, falar eu estou matando em nome do Cristo, estou brigando. Não é isso que ele quer, né? Principalmente aqui, né? No Brasil. Não quer no planeta todo, mas aqui no Brasil principalmente, porque é onde ele escolheu a dedo com Ismael, né? Vamos escolher, né, a pátria lá do Cruzeiro. E ele queria, naquele momento onde ele estava transplantando da Palestina, transplantando o evangelho dele, onde ele estava transplantando o evangelho dele da Palestina para o Brasil, ele queria separar o velho mundo e fazer um novo mundo aqui, um evangelho de paz, de amor, de fraternidade, onde as pessoas possam viver o evangelho dele com liberdade. E a gente tem isso aqui. A gente vê pelas denominações religiosas, onde as pessoas se respeitam, onde a gente tem vários amigos, vamos visitar as outras religiões, aonde a gente faz um Pai Nosso, com várias denominações religiosas. Isso é muito riquíssimo para nós, como entendimento, como espíritas. E
vindo do Cristo, escolhendo essa terra do cruzeiro, como mais para frente nós vamos ver isso, né? Essa terra do cruzeiro vinda do Cristo, junto com Ismael, é muito bom saber disso, porque é tão interessante que a gente às vezes fica procurando assim, mas nós espíritas, tanta coisa para saber, tanta coisa para ainda que não nos é nos revelado, mas a gente tem uma riqueza tão grande que são os livros, as psicografias do nosso irmão Chico Xavier. Eles vêm nos mostrar tanta coisa, tanta riqueza de que agora que a gente vem ver, né, nos dias atuais, mas que já há décadas atrás, muitas décadas atrás, isso já era falado. Isso só nos aprimora mais a nossa fé, fortalece a nossa fé, a nossa vontade de fazer as coisas com amor, com paz, com serenidade, né? Fortalecer os nossos valores morais com leituras, boas leituras, bons livros, com as preces, com conversas, né, papos edificantes, porque tudo isso vai nos fortalecendo, tudo isso vai nos mostrando que é só para melhora do nosso espírito, porque a matéria vai ficar aqui um dia, né, esse corpo um dia vai ficar aqui, vai ser deteriorado com o tempo, mas o nosso espírito não, é para sempre, né? Nós vamos levar o que nos preparou espiritualmente, que é a bondade, a fé, a perseverança em Jesus. Não importa o quanto é penoso, é sofrido, e as pessoas, que nem eu falei no começo, parece que eu não estou vendo nada, mas a nossa evolução está acontecendo agora. Estamos nos preparando agora para uma evolução melhor na próxima encarnação. Então, se você quer ser um ser melhor na próxima encarnação, começa agora. Começa a praticar as leis morais do Cristo, de Jesus. Porque Ele é o nosso modelo e guia. Então, para nós não tem modelo e guia melhor do que o próprio Cristo. Podemos sim pensar no nosso futuro, nossa próxima encarnação agora, fazendo o melhor, perdoando, nos aprimorando, fazendo o melhor para o próximo e a nós mesmos, né? Amando a Deus acima de todas as coisas, sendo caridosos, amorosos. E é isso, amar esse planeta, amar o Brasil, amar essa doutrina que eu amo muito, que é muito esclarecedora, rica em tudo, né? A doutrina dos Espíritos é muito esclarecedora, é algo que a gente tem que levar em consideração para o resto da vida, para a eternidade, essa doutrina. Então fica aqui, vamos esperar para o primeiro capítulo, se alguém já quiser ir lendo, né, o primeiro capítulo do Evangelho, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e assim quando a gente fazer a leitura juntos, vai ser mais fácil, né, do entendimento, da contextualização que tem o livro que Humberto de Campos vem nos trazer. Muita paz, que Deus abençoe a todos.